questão de relação sexual, a despeito da oração, Paulo, em outras cartas, ele fala assim, em especial para Timóteo, ele diz, foge dos desejos do quê? Da mocidade, da carne, da compulsão. José estava na casa de Potifar, longe do seu povo, longe da cidade, longe do seu Deus, aspas, longe do seu Deus. José tinha tudo para cair, tudo. Sim ou não, Edgar? Mulher bonita, casa confortável, possivelmente cheirosa, bem sucedida, poderia dar uma vida mais confortável a José, poderia favorecê-lo de algumas maneiras, mas a despeito de estar longe, aspas, de Deus, José mantém a sua integridade reta diante do Senhor. Então note, amados irmãos, que é possível vencer sim a natureza caída em Adão, amado. E uma das principais maneiras, logicamente, um relacionamento íntimo com Deus. Isso é oração, leitura sistemática da palavra, vida de comunhão. Mas quando esse pecado se apresenta a nós, a orientação bíblica é: foge, foge, bloqueia, corta, elimina. Olha a palavra de Jesus, Mateus 5, 27, se eu não me engano. Se o vosso olho vos faz pecar, ele fala o quê? Passa colírio. Passa colírio. Usa óculos. Se o olho vos faz pecar, usai-vos óculos. Vamos colocar óculos de praia mais fechado possível. Boa, essa daí foi boa. Colocar óculos escuro mais fechado possível. Jesus não fala isso. Se o seu olho te faz pecar, ele fala: arranca fora, tira ele. Se sua mão te faz pecar, corta. Ele não fala: passa creme. Não. Ele fala: corta fora, arrancai-vos. Porque é melhor entrar no reino dos céus sem o olho, sem a mão, do que com o teu corpo todo no inferno. Olha a seriedade da palavra de Jesus. Aí ele entra. Aquele que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, diz: já adulterou. A graça é muito mais profunda do que a lei. Porque a lei, a configuração do adultério se dava na prática, no ato. Mas na graça, Jesus fala, ela começa no processamento mental. Por isso nós devemos ter a mente de Cristo. E eu falei na última oportunidade, isso se dá por uma experiência de contemplação, adoração, porque a contemplação transforma, a idolatria deforma. A Bíblia diz: o homem bom vê o mal, se esconde, foge. Jó, ele fala: fiz um pacto com os meus olhos, de não colocar os meus olhos numa virgem. Ele fala: numa mulher que não é minha, que não é lícito. Nós temos que neutralizar tudo aquilo que nos leva ao pecado, de maneira radical, porque o pecado é radical, e a nossa santidade também deve ser radical. Nós temos que fechar, bloquear todas as brechas, para que nenhuma raposinha possa entrar e furtivamente nos destruir por dentro, porque o pecado destrói de dentro para fora, amados irmãos. A nova natureza em Cristo, ela não age dessa maneira. A nova natureza em Cristo, ela trata o mal com o bem, amados irmãos. Com perdão, com misericórdia e com graça. Amados, só o Evangelho tem a capacidade de fazer. Ele dá um encorajamento à igreja de Colossos e à igreja cristã, Vozes da Verdade, a viver uma vida superlativa de oração, a viver uma vida robusta de oração, a viver uma vida profunda de oração. Ele fala para que nós possamos perseverar em oração. O original grego é: seja dedicado à vida
de oração, amado. Dedicado, aplicado, fiel, constante. A vida de oração. De continuar em todo o tempo num determinado lugar. Vigilância. Quem ora não é pego de surpresa, porque está vigilante, amados irmãos. Quem ora não é surpreendido. Quando o mal, quando os temores, quando o pecado se apresentar, quem vive uma vida de oração não cairá. Não se dobrará. Jesus vai lá no Getsemane. Quando ele volta, o que acontece com os discípulos? Aí a palavra de Jesus é qual? Vigiar aí, porque na verdade o Espírito é pronto, mas a carne é. E a orientação de Paulo é para a gente fazer o que com a carne? Mortificar. Quando a tentação veio, Pedro, que não resistiu na oração, não perseverou, não continuou no mesmo lugar, não ficou firme, não foi consistente, ele negou o mestre. Mas oração é luta, mano. Por isso é necessário resistir. Paulo encoraja a mim e a você a sermos perseverantes na oração. Daniel estava lá na Babilônia. Quantas vezes ele orava? 3 vezes. Ah, mas o judeu orava assim. Ok. Mas você não vê nenhum texto lá de nenhum outro judeu orando. Senão, Daniel. Quando a estátua foi erguida, quem estava orando negou a estátua. Quem não estava orando se dobrou diante da estátua. Em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra meu ministério, porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Espírito, ser fiel até a morte, dar-te a coroa da vida em espírito. Perseverança. Salmos 105, 4 diz: buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. 1 Timóteo 4,5 diz: porque pela palavra de Deus a oração é santificada toda criatura. Lucas 18:1 nos ensina a parábola: pelo dever de orar sempre e nunca desfalecer. Oração. Os apóstolos disseram em Atos 6,4: nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Efésios 6,18 diz: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Oração e gratidão, oração e adoração ao Senhor. Agora, a oração é uma disciplina. É uma disciplina. E toda disciplina, para se aplicar, se requer um tempo, uma consistência, uma perseverança. Ele está falando da obra missionária da igreja. A igreja foi chamada para fora, amados irmãos. A igreja foi chamada para sair do reduto das 4 paredes. A igreja foi chamada para ir por todo mundo e pregar o evangelho. A igreja foi chamada, amados irmãos, para ser testemunha de Cristo. E só Deus pode abrir essa porta. Então perceba a guerra espiritual que ocorre quando a igreja se movimenta para missões. Você já viu a guerra espiritual que é quando a gente se movimenta para o evangelismo? Você já viu quando a gente se levanta para evangelizar alguém, para visitar alguém, para levar a palavra a alguém? Você já viu quanta adversidade se levanta? Barreiras, impedimentos, enfermidade, acidente, ocasiões, telefone toca, alguém passa mal, alguém morre, alguém se acidenta. Nós somos impedidos por algum motivo. Que, às vezes, olhando humanamente, a gente fala: por que isso aconteceu agora? Quando a igreja faz esse movimento, amados irmãos, de operacionalizar, mediante a orientação de Deus, Satanás se levante. Por quê? Porque Satanás não quer, amados irmãos, que as pessoas ouçam o evangelho. Satanás não quer que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Satanás quer que as pessoas permaneçam na cegueira espiritual. Satanás não quer que as pessoas tenham a compreensão do sacrifício da cruz. Ele vai causar uma resistência. Ele conseguiu barreirar o apóstolo Paulo, gente.
Amado, quando você coloca no seu coração visitar alguém, evangelizar alguém, orar por alguém, amado, retaliações acontecerão. Olha, então Deus, Ele quer oportunizar a oportunidade de nós operacionalizarmos na obra missionária. 1 Coríntios 16, 8 diz: ficarei, porém, em Éfeso até o Pentecoste. Versículo 9: porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. Olha aí, meu. Paulo, ele tem uma visão espiritual de quê? Eu vou ficar em Éfeso até o Pentecoste. Por quê? Eu percebo que abriu uma porta grande e eficaz. Ou seja, vai ter êxito. Almas se renderão. Almas receberão a Cristo. Mas eu vejo que tem muito adversário. 2 Coríntios 2, 12 e 13 diz: ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e abrindo-se-me uma porta no Senhor, não foi na carne, no Senhor, não tive descanso no meu espírito, porque não achei ali o meu irmão Tito, mas despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Então ele não teve descanso, mano, não teve repouso. Por quê? Muita adversidade. 2 Timóteo 2, 9 e 10 diz: pelo que sofro trabalhos e até prisões com malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Paulo está falando: eu posso até ficar preso, eu posso até sofrer, eu posso até padecer, vocês podem prender a minha carne, mas a palavra de Deus não está. Ela tem livre curso. Por quê? Paulo ia fazendo discípulos, e a palavra ia só disseminando. Por que é importante, amado, nós formarmos discípulos, formarmos pregadores, formarmos evangelistas? Porque a obra não se resume em um homem, a obra não se resume no pastor. Se o pastor não estiver, um obreiro prega, um diácono prega, uma irmã prega, até uma criança prega. Não tem nada. Vem uma criança do nada. Tem sim. Tem uns 5 pães e 2 peixinhos. Opera o milagre porque eu creio que é o Deus de Israel. Deus levanta as crianças, mano. E eu prezo muito por isso, para dar oportunidade aos irmãos pregarem. Por que de alguma maneira? Primeiro, eu quero ver o irmão desenvolver-se. Porque, mano, pregar em público é difícil, sim ou não? É difícil, mano. Pregar em público, pregar de maneira particular, tete a tete, abordagem. Nós temos que saber abordar, saber entrar, saber o que falar. Então faz-se necessário fazer o que o Diácono falou. Compreender o quê? A palavra. Entendeu? Esse feedback é para pregar o Evangelho. Marcelo fala muito sobre isso, sobre abordagem, sobre saber chegar, o que falar, o que é o Evangelho, por que Cristo, por que precisamos de Cristo, por que arrependimento, o que é arrependimento, o que é fé, o que é pecado. Está entendendo, amor? Então nós devemos se aplicar à oração, à leitura da palavra e à obra missionária da igreja. Primeiro, Paulo quer expressar que todos são úteis no reino de Deus, sem exceção. Todos são úteis no reino de Deus. Cada um com a sua função, cada um com o seu propósito, cada um com a sua maneira, mas todos trabalham para o bom funcionamento do corpo de Cristo. Ele termina encorajando os irmãos que ficaram desanimados, tristes no ministério, estão querendo abandonar. E Paulo fala: atenta para o ministério que você recebeu no Senhor, para que você cumpra. O que ele quer dizer? Não jogue fora o seu talento, amado. Não jogue fora o seu talento. Use o seu talento para a edificação da igreja, para o corpo de Cristo. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Diga.